bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito, ao que vem ao seu reino louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio, também vocês, crianças, no silêncio do coração. Rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio, pois só o Espírito pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos sua ajuda. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos hoje a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Uma festa com um nome enorme, mas também com uma amplidão de conteúdo, tanto quanto o título da solenidade. Hoje, no calendário da igreja, é o último domingo do ano litúrgico. Domingo que vem já será para nós ano novo litúrgico. E esta festa é colocada no último domingo do ano litúrgico, exatamente porque o Espírito Santo nos dá, na escuta da palavra, o sentido de nossa caminhada na fé. A última expressão de Jesus no Evangelho de hoje: todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. A fé é um processo permanente de escuta, que conduz à verdade. A fé não é um falar a verdade, mas é um escutar a palavra de Cristo que conduz à verdade.
Portanto, a festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, é para onde tudo converge, tudo caminha para Ele, tudo encontra o seu sentido último nele, tudo alcança sua significação plena nele, como na expressão, na aclamação que daqui um pouco o sacerdote faz na missa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Na oração da missa de hoje, que é sempre, eu peço, inclusive, que os irmãos e irmãs se atentem, tanto para essa oração que já foi rezada, quanto para o prefácio da missa de hoje, que é uma beleza. Na oração da missa de hoje diz assim, do começo, que é uma pena que às vezes o começo da missa a gente está muito distraído, disperso, e não é quando o padre diz oremos e dá um tempo de silêncio, é a hora em que a igreja, cada membro de nós, nos ligaríamos uns aos outros por esse convite do padre, oremos, e a gente formaria um só corpo, e pela voz do sacerdote, todos nós diríamos uma única oração pela voz do sacerdote. E a oração disse assim: Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo. Jesus veio restaurar todas as coisas, não só a mim e a você, a criação também. Por isso, certos temas desagradáveis a muitas ideologias, por que a igreja trata de assuntos que a gente acha que não devia, mas Jesus veio restaurar o universo. Também a criação geme, ela sofre, ela foi sujeita à vaidade. Depois continua a oração: fazei que todas as criaturas, não só os homens e as mulheres, mas as criaturas, todas as coisas criadas, especialmente a nós, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Então, a finalidade da fé e a finalidade da obra de Jesus, Rei do Universo, é mover a nós, homens e mulheres, e a criação e a criatura toda, para glorificar a Deus. Libertos da escravidão do pecado, nós nos colocamos a uma glorificação. Esta glorificação, ela não é uma atividade muito simples, porque na maioria das vezes a gente acaba perdendo a nossa vida de fé só em pedidos. Tem gente que quando a gente tem poucas pessoas que abre para dizer assim, alguém quer fazer uma oração, um agradecimento, tem gente que pede até quando agradece. Não consegue deslocar a fé da experiência das necessidades. Não consegue alcançar o nível mais elevado da elaboração da fé. A glorificação, o louvor a Deus. A educação para a escuta é que constrói dentro de nós uma estatura, um homem, uma mulher novos. Na segunda leitura de hoje do livro do Apocalipse, diz que Jesus, por seu sangue, nos libertou dos pecados e fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Nós somos um povo sacerdotal. Toda cristã, todo cristão,
não exerce o ministério do sacerdócio ministerial como o meu aqui, mas toda pessoa batizada pertence ao povo sacerdotal. Você é sacerdote, sacerdotisa na graça do batismo. E pela graça do batismo você é revestida de uma unção sacerdotal para, pelo poder do sangue de Cristo que te perdoa os seus pecados, fazer de você um homem e uma mulher da glorificação a Deus. Mas, repito, e vamos ao evangelho de hoje. É muito difícil a gente se libertar dos emaranhados e das confusões, das teias de aranha que envolve a gente num engodo de confusão. Nós vivemos tempos muito confusos, também no campo da fé. Nós vivemos tempos de muita confusão no campo da fé, de muita, mas muita confusão, porque transformamos a fé em ideologia. Vamos lá? A fé transformada em ideologia é exatamente quando a fé é colocada, manipulada por nós, a serviço dos poderes e dos reinos deste mundo, e não a serviço do reino de Deus. É isso que é uma fé ideologizada. E o evangelho de hoje fala exatamente isso. Por quê? Porque é festa de Cristo, Rei do universo. E vai distinguir Cristo dos outros reinos do mundo. Vamos lá? Naquele João 18, 33 a 37. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Bradem, Tu és o rei dos judeus? que pergunta desconfortável para um nobre do Império Romano, para um rei. Pegar um galileu, um nazareno, que há 3 anos perambula pela Palestina, com um grupo de seguidores, discípulos e multidões, pregando, realizando prodígios e sinais e milagres, dizendo que o reino de Deus chegou, dizendo que para chegar e entrar nesse reino é preciso de conversão e crer. E de repente chega diante do trono, do palácio do rei, representante do Império Romano, esse andarilho missionário. E Pilatos pergunta: Você é o rei dos judeus? Jesus deveria responder: Não, nós não temos rei. Desde que o Império Romano invadiu a Palestina e o imperador instituiu um representante no território da Palestina como rei, nós não temos autoridade própria. Nós fazemos o que o império quer. Jesus responde sempre de forma bem mais elevada. Vamos lá? Jesus respondeu, versículo 34. Vão todos juntos? Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Jesus diz: Pilatos, o que você está falando de mim, você leu nas redes sociais? É a turma do barulho, da inflamação das opiniões das massas, que disseram a você que eu sou rei? Ou você está dizendo que eu sou rei porque é fruto da experiência mais profunda das suas convicções de fé? É muito elevada a pergunta de Jesus. E se tem uma coisa bela em Jesus, é que Ele, que é a verdade, Ele responde sempre fazendo pergunta.
porque somos nós que temos que responder para a verdade. Nós que temos que ter anseio da verdade. E ele responde provocando em nós, tentando aguçar em nós, também em Pilatos, um anseio de compreensão. E Jesus vai logo, olha, seria uma pergunta que Jesus faria para nós hoje. Quando você vem à missa, domingo, na sua oração, quando você fala com Deus, você fala a partir da semana que você dedicou tempo de oração, de escuta da palavra de Deus, de intimidade com Deus e vem falar com Ele? Ou você vem e chegando aqui você faz o barulho no templo de Deus por aquilo que você ouviu e inflamou-se nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp? Pilatos responde para Jesus, provocando. Sempre perguntas. Olha que são duas autoridades e a autoridade geralmente tem pergunta, não é? Vamos. Pilatos falou. Bradem? Por acaso sou judeu? Eu não sou judeu, rapaz. Nem pertenço a essa linhagem de vocês aqui. Sou um cidadão romano muito mais elevado do que esse pequeníssimo território da Palestina. E continua Pilatos. O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Ah, tá. Então, Pilatos confessa. Então, Pilatos confessa. Sim, eu tenho minhas fontes. Os poderes sempre têm as fontes, não tem? E minhas fontes são os sumos sacerdotes do templo de Jerusalém. Pensa. E o teu povo. Os sumos sacerdotes e o teu povo, que deveriam estar a serviço de Deus, estão a serviço de Pilatos e do Império Romano. O templo de Jerusalém foi manipulado como os templos de hoje, e os sacerdotes dos templos de Pilatos e dos templos de hoje estão a serviço dos reinos daqui. Isso responde para nós o porquê da confusão religiosa e da insegurança moral e espiritual em que nós nos encontramos. Vamos lá. Não. Pilatos, ao confessar que o teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim, pergunta a Jesus: que fizeste? Dá-me o relatório. Dá-me o dossiê. Jesus poderia dizer: olha, eu sou Deus com o Pai e o Espírito Santo desde toda a eternidade. Lá do céu, vendo o Pai que criou todas as coisas, e o Pai vendo as criaturas caídas pelo pecado e pelo sofrimento das burrices e fraquezas que cada um comete, e eu sendo tão amado pelo Pai eterno, e vendo que o Pai sofria por ver os filhos e filhas dele aqui caídos, eu ofereci ao Pai: Pai, eu topo ir lá para recuperar esse povo caído para uma relação com o Senhor, de comunhão e de aliança. Pode me enviar. Jesus poderia dar a Pilatos essa teologia, que nós já temos, graças a Deus. Jesus responde com uma segurança e com uma resposta instigante. Uma resposta absolutamente desconcertante para a igreja
ao longo de todos os tempos da história do cristianismo. Não teve um período da história, nesses 2000 anos do cristianismo, em que a igreja não foi profundamente incomodada e sacudida por esta resposta de Jesus. Como hoje, como agora. Que fizeste, Jesus? Vamos lá? Vamos lá. Versículo 38. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Pronto. Acaba de confessar Jesus que ele tem um reino. Sim, eu sou o rei, eu tenho um reino. E o meu reino, que o próprio Jesus ensinou a gente a pedir esse reino dele, que ele fala que nem é dele, ele fala: quando rezardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, vamos, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade e não a vontade dos homens. dos Pilatos deste mundo. Quando a igreja se torna um trampolim para os Pilatos deste mundo, ela perde a sua identidade e perde a sua autoridade espiritual. Não há movimento mais assustador do que o desencanto dos jovens com a fé no mundo inteiro. E nos países mais desenvolvidos, quanto mais desenvolvidos, menos jovens acreditando em Deus. Por quê? Porque os jovens são os primeiros a são jovens, têm um faro juvenil, chegam na igreja e dizem: isso aqui está a serviço não do reino, mas dos reinos, dos Pilatos daqui. Vamos ver? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, bradem, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Jesus diz que ele tem um reino, que o reino não é daqui, e que ele tem guardas, e que são guardas que não lutam como os guardas de Pilatos e do Império Romano. Que, para estabelecer a Pax Romana, injetava uma campanha de impostos altíssimos nos territórios ocupados, para arrancar muito dinheiro dos territórios ocupados, para mandar para o imperador comprar e injetar dinheiro nas forças armadas do Império Romano e alargar o império e manter a Pax Romana através de uma força, a da violência. Ponto. O meu reino não é daqui e os meus guardas não lutam como os guardas dos reinos daqui, que se servem da violência. Bento XVI, num belíssimo texto sobre o reino de Deus, no livro Jesus de Nazaré, ele diz que os reinos que se estabelecem e prometem paz e segurança aos povos através das armas, é precisamente o reino do anticristo. Repito, os reinos que se estabelecem neste mundo prometendo dar paz e segurança aos povos e às pessoas através das armas e da violência, é precisamente o reino do anticristo. Por isso Jesus diz que os meus guardas não lutam para que eu fique aqui. Meu reino não se compara com os dos Pilatos. Meu reino não é daqui. Meu reino não é de exército, é de servidores.
A arma dos meus servidores não é a arma de cavalos de guerra, de flechas, de fogo, de capas de proteção de gladiadores. A arma dos meus servidores é o amor, é o poder de perdoar, de dialogar, de promover reconciliação. Meu reino é outro. Meu reino não é daqui. Olha, estranha, porque nessa festa, eu queria que vocês guardassem bem. O ano que vem, na festa de Cristo Rei, o evangelho que vai ter é um outro texto em que Jesus está pregado na cruz. Estranha-nos que o Espírito Santo colocou o evangelho na festa de Cristo Rei, exatamente o evangelho no procedimento do julgamento que vai levá-lo à condenação e à morte. Meu reino não é daqui. Pilatos, versículo 37, disse a Jesus, bradem. Então tu és rei? Jesus respondeu, Tu o dizes, eu sou rei. para lá. Olha, a gente sabe daquela elaboração da psicologia. Uma pessoa que precisa o tempo inteiro ficar falando que é honesta, ou ela não é honesta, ou mesmo sendo honesta, ela não acredita que ela é honesta. Não é? Uma pessoa que precisa toda hora dizer que é rei, que ela que manda, é exatamente uma pessoa que não tem autoridade e que não tem poder e não é reconhecida. Uma sociedade de gente que está o tempo inteiro indo no espelho e na última foto das redes sociais para ver se o cabelo está bom, a imagem está boa, o Photoshop está bom, o ROX está bom e os elogios estão bons, é exatamente uma pessoa que não tem segurança com o que ela é. Não é? Jesus diz, tu dizes eu sou rei, tu dizes eu sou linda, eu sou lindo, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sou honesto. Eu não preciso desses recursos. Esses exatamente provam a ausência do que dizes ter. E continua. Agora vem a teologia de Jesus a Pilatos. Eu nasci e vim ao mundo para isso. Bradem. Para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pronto. Eu vim para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Bento XVI também. Ele diz que, para nós, cristãos, a verdade não é um conceito. Para nós cristãos, a verdade é uma pessoa. Inclusive, essa é uma definição que Jesus dá a si mesmo. A partir do capítulo 10 até o 14 de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para nós cristãos, a verdade é uma pessoa, não é um conceito, uma doutrina, que a gente fica inseguro se está ou não está nela, se a gente compreende ou não compreende. Para os cristãos, a verdade é uma pessoa com quem a gente se relaciona. A verdade é uma realidade dinâmica e viva, que corre sangue nas veias. A verdade é uma realidade com a qual você experimenta o tempo inteiro o quente e o frio, o morno, o sangue, o temperamento. A verdade é uma realidade viva e vívida. A verdade não é um monobloco de doutrina, de norma e de regra, porque quem vive guiado por doutrina, norma e regra, paralisa, engessa e faz exatamente o que os sumos sacerdotes fizeram. Para os sumos sacerdotes, a verdade era a norma do rito do santuário de Jerusalém,
o dízimo e a oferta que você tem que trazer para aplacar a fúria de Deus. Cumpre esta norma e esta regra e Deus te abençoará. Ponto. E eles, rígidos na norma e na regra, entregaram na confissão de Pilatos: teus sumos sacerdotes e teu povo te entregaram a mim. Portanto, é muito mais difícil e desafiador viver uma fé a partir da relação viva com Deus, com quem você conversa e dialoga, mas sobretudo com quem você escuta a voz. É uma voz que você escuta. É uma voz que você ouve. Se você está mal, você escuta a voz. Eu estou aqui, coragem. Se você está bem, é uma voz que você escuta. Continue firme, eu estou aqui. Se você está na arrogância, no pecado, é uma voz que também te diz: desça, abaixe-se, não é por aí. É uma voz que te põe em processo permanente de endireitar seus passos. Nós transformamos Jesus e a religião numa rigidez de bloco, de norma e de regra. Isso facilmente a gente entra nas ideologias. Por quê? Porque é muito fácil a gente transformar uma religião de norma, rito e regra numa coisa vazia de sentido, e se aparecer qualquer coisa mais sedutora, o sacerdote vai e diz a Pilatos, e até ganha um dinheirinho de Pilatos para reformar o templo. Ou não? Ganha. O que tem de sacerdote, pastores e padres, levando aos Pilatos de hoje o que eles querem ouvir e ganhando benefícios. Montando impérios, principalmente dos meios de comunicação, porque é onde manipula melhor as massas. Não é? Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Meu reino não é daqui. Irmã, irmão, a partir desse momento, Pilatos sabe que o reino de Deus é de gênero totalmente diverso do seu. Pilatos descobre que a luta com Jesus não se baseia sobre as armas e a violência. Bento XVI, tá? Que eu estou lendo. Foi justamente na multiplicação dos pães que se tornou um sinal da messianidade de Jesus, que marcava e assinalava que o reino de Deus chegou. A partir daquele momento, parece cada vez mais claro, pelo próprio povo que queria levar Jesus e fazê-lo rei em Jerusalém, e o povo ficou indignado porque Jesus não aceitou ser rei, para dar cesta básica para todo mundo. Porque a voz do povo, a gente diz erradamente, é a voz de Deus, mas não é não. A voz de Deus é a voz de Cristo. A partir da multiplicação dos pães, o povo resolve: vamos levá-lo para Jerusalém e fazê-lo rei. Mas Jesus fugiu e continuou o seu caminho, diz os evangelhos. É por isso que o povo foi e entregou Jesus a Pilatos, dizendo: esse é um fiasco. Ele até faz coisas extraordinárias, mas não dá para nós o cartão isso, o cartão aquilo que a gente quer. Porque se der, a gente vota e ele fica no trono pelos séculos dos séculos. Amém. Ou não? Quando a pregação do Evangelho, repito, quando os sacerdotes, quando o templo e quando o povo passa a ser um povo inflamado, dependendo tudo de Pilatos,
e transformando o Estado numa máquina poderosa que promete dar tudo, é exatamente quando a gente começa a falir a sociedade. Essa semana, nos grupos da paróquia, eu recebi algumas pressões, porque um padre de uma paróquia aqui na diocese fez uma pregação inflamada contra o comunismo, o marxismo, que vai voltar, uma coisa completamente anacrônica. Nenhum intelectual decente sabe que o comunismo seja ameaça para o mundo de hoje. Mas a campanha se resume em passar medo no povo, mostrando cenas do comunismo antigo e dizendo: vamos tirar a esquerda dos altares, vamos tirar o PT do altar. E eu comecei a responder um por um, porque estava com esse evangelho no coração. Eu dizia: não vamos tirar o PT do altar. Tirar o PT do altar é impedir que padres e bispos influenciados pela esquerda manipulem. Eu falei: não vamos tirar só o PT do altar, vamos tirar todos os P's do altar. Não é não? Não é não? Mas ao invés de transformar o altar num lugar de briga ideológica, eu disse, com quem eu tenho familiaridade pastoral, eu disse: é simples, é só a gente devolver a teologia e a palavra de Cristo para o altar, que a teologia vai purificar as ideologias e vai expulsar as ideologias não só do altar, também dos corações dos cristãos alienados, manipulados pelas redes sociais e também pelos altares, não é? A melhor maneira de purificar o altar é devolver a teologia para o lugar dela e não permitir que aqui sejamos um bando de sumos sacerdotes a serviço da inteligência, minha gente, de Pilatos. Pilatos diz: os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Os sumos sacerdotes passaram a fazer parte do serviço de inteligência do rei, como hoje. Purifiquemos o altar, mas purifiquemos o nosso coração das ideologias. Não tiremos só o PT, tiremos todos os P's e coloquemos Cristo onde nenhum P deve dominar-nos. Nem P de Pilatos, nem P de PT, nem P de nada, nem de PL, nem de PSDB. Isso não quer dizer que o cristão não tenha que entrar no mundo e engajar-se no mundo e transformar o mundo. Tem. Ser cristão é exatamente engajar no mundo, transformar o mundo. Como o discernimento é seu, aquela sabedoria que o voto é secreto porque você não deve ser manipulado por ninguém. Isso é uma intuição da filosofia mais elaborada do que deve ser a identidade de cada um nas suas escolhas. Faça a partir das convicções mais profundas. Faça e ajude o mundo a ser melhor. Amém? Está claro? Não está fácil. Não está fácil. Mas está claro. Não aceitemos ser um bando de padrezinhos e pastorzinhos a serviço dos Pilatos, de esquerda ou de direita. Amém? Incline a sua cabeça. Confesse a Jesus que Ele é Rei e Senhor da sua vida, como talvez Pilatos não deu conta de fazer. Mesmo conversando longamente com Jesus, Pilatos não mudou de ideia. Continuou acreditando que o seu trono e o seu reino era mais importante. Diga a Jesus: Senhor, eu quero escutar sua palavra e quero ser conduzido à verdade. O Senhor é a verdade. O Senhor é o caminho, é a verdade que conduz ao Pai. Indica-me, Senhor. Conduze-me, Senhor.
Orienta-me, Senhor. Eu quero confessar que o Senhor é o único Senhor. E que não há outro a quem eu deva escutar e pôr a minha consciência a serviço. Educa-me no caminho da escuta da sua palavra. Ensina-me a relacionar-me com o Senhor, Deus vivo e verdadeiro no meio de nós. Deus vivo que deu sua vida por nós na cruz, para dar-nos a vida em Deus. Educa-me, Jesus. Eu quero ser da verdade. Eu quero ser de Jesus. Liberta-me de tudo que me põe escrava e escravo, soldadinho, robotizado pelas redes sociais e pelas ideologias, a serviço dos Pilatos deste mundo. Somente o Senhor é meu Deus e meu Senhor, não há outro. Continue a sua oração, fale com Ele. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Fiquemos em pé. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Estenda a sua mão para a cruz de Jesus. A cruz é o único lugar onde Jesus recebeu o título de rei. Naquela plaquinha, escrito em grego, hebraico, em grego, aramaico e latim. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Sua coroa é de espinhos, o seu trono é a cruz. Aqui ele é rei do amor. Estenda a sua mão e diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu declaro, eu reconheço, por sua coroa de espinhos, por sua coroa de espinhos, por sua cruz, por sua cruz, por seu sangue derramado, por seu sangue derramado, o Senhor ofereceu o Senhor um ofereceu reino novo, um reino novo de salvação, de salvação, de vida eterna, de vida eterna, de santidade de a santidade todos nós. a todos nós. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor ofereceu por tudo que o Senhor ofereceu no trono da cruz. no trono da cruz. Eu creio, Eu creio, mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha fé.